Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Hoje vamos contar a história de Ramón Arellano Félix, o homem que comandou o lado mais implacável da organização de Tijuana. Conhecido como Comandante Mon, ele marcou a fronteira entre o México e os Estados Unidos com sua ousadia, rivalidades explosivas e uma trajetória que espantou o mundo. Tudo isso com base em fatos reais, direto de jornais como o El Universal e Milênio. Mas antes, se inscreva com o sininho ativado, deixe seu like e clique no botão de hyper para não perder nenhum vídeo. E tem mais, quer apoiar o canal e ter acesso a conteúdos exclusivos? Vire membro agora e junte-se à nossa comunidade. Agora, vamos desvendar os segredos dessa figura lendária. Bora pro vídeo! Nos anos 1980, uma família de Sinaloa transformou a fronteira de Tijuana, Baja Califórnia, em um dos pontos mais estratégicos do mundo para o comércio de substâncias ilícitas. Liderados por Benjamín Arellano Félix, nascido em 1952, os irmãos Arellano Félix, 5 homens e 2 mulheres, da prole de 11 filhos, de Norma Alicia Félix, Zazueta e Benjamín Francisco Arellano Sánchez, assumiram as rédeas de uma rede herdada do lendário Grupo de Guadalajara. Segundo o jornal Milênio, essa transição ocorreu após a prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo, em 1989, acusado de envolvimento na eliminação do agente da DEA, Henrique Camarena, um caso que abalou as relações entre o México e os Estados Unidos. Assim nasceu o que o mundo conheceria como a Organização de Tijuana. No auge, na década de 1990, a organização controlava cerca de 1/3 do fluxo de coca que entrava nos Estados Unidos, com a travessia Tijuana-San Diego como epicentro. Essa rota, descrita pelo El Universal como um corredor de ouro do comércio ilegal, era vital por sua proximidade com a Califórnia e pela facilidade de corromper autoridades locais, conforme investigações da época. A família operava como uma máquina. Benjamín traçava estratégias. Enedina, uma das irmãs, gerenciava finanças com negócios de fachada, como farmácias, que lavavam milhões, segundo o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Outros irmãos, como Francisco Rafael e Eduardo, garantiam a logística e a segurança. Reportagens mostram que os Arellano Félix expandiram sua influência para além de Tijuana, com tentáculos em Sonora e Jalisco, e até negociaram com o Grupo de Cali, na Colômbia, para manter o fluxo de mercadorias. Mas o sucesso trouxe rivalidades. A disputa com o emergente Grupo de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, gerou confrontos, como emboscadas e tiroteios que marcaram a região. Todos os irmãos envolvidos eram conhecidos por sua frieza e determinação, mas um se destacava pela intensidade com que comandava o braço de segurança. Era Ramón Arellano Félix, nascido em 1964. Ele liderava operações drásticas, como o ataque em Ensenada, em 1998, que deixou 18 baixas em um acerto de contas interno, um evento que chocou o México e foi amplamente coberto pela imprensa. Sua reputação o tornou uma figura temida, moldando o legado sombrio dessa família. Ramón Arellano Félix, com seus 1,88 de altura,
era uma figura que chamava atenção, mas sua estatura não era o que mais impressionava. Seu temperamento explosivo, com rompantes súbitos de fúria, tornou-se lendário nas ruas de Tijuana. Matérias da época descrevem episódios em que sua imprevisibilidade assustava até aliados próximos. Ele também era conhecido por uma frieza calculada, envolvendo-se em atos insanos contra adversários ou traidores, muitas vezes com métodos que chocavam até os padrões do submundo, conforme registros da DEA. Ramon desfilava pela cidade em um Porsche vermelho, vestindo jaquetas de couro e joias de ouro reluzentes, exibindo uma arrogância que atraía os filhos de famílias abastadas de Tijuana. Esses jovens, apelidados de Narco Juniors, foram recrutados por ele e adotaram seu estilo de vida ostentoso. Segundo o El Universal, esses herdeiros da elite, seduzidos pelo poder e pela adrenalina, participavam de ações não só por negócios ou vingança, mas também por puro capricho, muitas vezes envolvendo práticas insanas. Eles se tornaram uma extensão do reinado de Ramon, agindo como seus soldados leais. Nascido em 31 de agosto de 1964, em Culiacán, Sinaloa, Ramon mergulhou no submundo ainda jovem. Aos 24 anos, já era uma peça central na organização de Tijuana, um dos grupos mais temidos do México e com influência que cruzava a fronteira até os Estados Unidos. O jornal Milênio relata que sua ascensão meteórica se deu sob a tutela de Miguel Ángel Félix Gallardo, antes da prisão deste em 1989. Contudo, sua trajetória começou bem antes, moldada pelo ambiente de Sinaloa, onde redes de contrabando já eram parte do cotidiano. Ele não apenas seguiu o caminho da família, mas o elevou a um nível de notoriedade que marcou a história da fronteira. Ainda jovem, bem antes de os irmãos Arellano Félix assumirem o comando da organização de Tijuana, Ramon Arellano Félix já demonstrava habilidade no submundo do contrabando. Sob a liderança de seu irmão mais velho, Benjamin, ele se destacou transportando produtos eletrônicos de consumo através da fronteira entre México e Estados Unidos. Reportagens do jornal Milênio revelam que, na década de 1980, os irmãos também movimentavam outros itens, como roupas importadas e erva, aproveitando a intensa circulação comercial na região de Tijuana-San Diego. Essa rota, descrita pelo jornal El Universal como uma das mais estratégicas do comércio ilícito global, era perfeita para operações discretas que misturavam bens legais e proibidos. O talento precoce de Ramon e seus irmãos para o contrabando chamou a atenção de figuras poderosas. Foi essa reputação que abriu as portas para a grande virada na carreira deles. A herança do território de Tijuana, passada pelo chefe dos chefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido também como o Padrinho. No final dos anos 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo era um dos 3 pilares por trás do poderoso Grupo de Guadalajara, uma organização que, em seu auge, dominava grande parte do comércio de substâncias ilícitas no México e controlava as principais rotas ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Reportagens destacam que, na época, o Grupo de Guadalajara era praticamente um monopólio, gerenciando corredores cruciais como o de Tijuana, descrito como um dos mais lucrativos do mundo. Tudo mudou em 1989, quando Gallardo foi preso, acusado de envolvimento na queda do agente especial da DEA, Henrique Kiki Camarena, um caso que gerou forte pressão internacional, conforme relatado pela La Jornada. Antes de ser transferido para uma prisão de segurança máxima, Gallardo, por meio de seu advogado, tomou uma decisão estratégica. Fragmentou o Império de Guadalajara em territórios menores para dificultar a ação das autoridades. Segundo o jornal Milênio, foi nesse momento que ele delegou o controle da rota de Tijuana aos irmãos Arellano Félix, em 1989. Essa passagem marcou o nascimento do Cartel de Tijuana, que rapidamente se consolidou como uma força independente. Entre os irmãos, Ramon Arellano Félix se destacava de forma peculiar. Apesar de sua voz suave, quase calma, ele era conhecido por uma frieza implacável. O jornal
El Universal relata que essa contradição entre sua fala mansa e suas ações drásticas, como ordenar quedas ou liderar confrontos, desconcertava tanto aliados quanto rivais, reforçando sua reputação como uma figura temida na fronteira. Ramon Arellano Félix comandava o braço de segurança do cartel de Tijuana, conhecido por apelidos como Patrón e Comandante Mon. Assim como nos tempos de contrabando, ele operava sob as ordens de seu irmão mais velho, Benjamin Arellano Félix, o estrategista por trás da organização. Enquanto Benjamin planejava os passos do grupo, Ramon era a força bruta, responsável por coordenar a proteção do cartel. Segundo o jornal El Universal, ele recrutava membros de gangues das ruas de Tijuana, garantindo que fossem bem treinados e equipados com armamento pesado. A eficiência dessas forças era tão impressionante que autoridades mexicanas, em relatórios citados pelo Excelsior, as comparavam a grupos paramilitares. Entre suas funções, Ramon organizava operações para eliminar líderes de grupos rivais e autoridades que se recusavam a colaborar com o cartel. Ele também planejava ações contra membros internos que caíam em desgraça com a liderança, conforme detalhado em Investigações do Milênio. A estratégia de neutralizar quem não podia ser comprado era crucial para a sobrevivência e o sucesso do grupo. Por meio de subornos, os Arellano Félix garantiam proteção e impunidade junto a policiais e políticos locais. Um ex-administrador da DEA, citado pela La Jornada, chegou a afirmar que a organização dos Arellano Félix havia se tornado mais influente que as próprias instituições governamentais no México, controlando redes de corrupção que alcançavam altos escalões. Ao longo de sua curta vida, Ramon acumulou inúmeros inimigos, tanto entre autoridades quanto no submundo. Uma rivalidade, em particular, marcou sua trajetória: o confronto lendário com Joaquim Guzmán, conhecido como El Chapo, líder do emergente cártel de Sinaloa. Reportagens do jornal Milênio descrevem essa disputa como uma das mais insanas da história do México, com emboscadas e atentados que deixaram marcas profundas em Tijuana e além. Joaquim Guzmán, mais conhecido como El Chapo, era um dos principais líderes de Sinaloa, que, assim como o grupo de Tijuana, surgiu da divisão do poderoso grupo de Guadalajara. A rivalidade entre os dois grupos teve início em 1989, desencadeada por uma série de ações ordenadas por Ramon Arellano Félix contra aliados de Sinaloa. Segundo o jornal La Jornada, naquele mesmo ano, Ramon executou Armando López, um dos homens de maior confiança de El Chapo, conhecido pelo apelido El Rayo. López havia sido enviado para negociar com os Arellano Félix em nome de Guzmán, mas, antes mesmo de ter a chance de um encontro frente a frente, foi dado de baixa por ordem de Ramon. Seu corpo foi abandonado nos arredores de Tijuana, conforme relatos do Milênio. Como se isso não bastasse, Ramon intensificou a provocação ao ordenar ataques contra a família de López, uma medida para evitar qualquer tipo de retaliação, segundo investigações citadas pelo El Universal. 2 anos depois, em 1991, ele voltou a atingir o cartel de Sinaloa ao eliminar outro aliado próximo de El Chapo, Rigoberto Campos Salcido, conhecido como El Rigo. Esse episódio aprofundou o conflito entre os líderes dos dois grupos. O que começou como uma rixa pessoal entre Ramon e El Chapo rapidamente escalou para uma disputa aberta entre Tijuana e Sinaloa. Essa rivalidade foi marcada por uma espiral de destruição. Cada ataque era respondido com retaliações ainda mais agressivas. Em novembro de 1992, Ramon levou a disputa a um novo patamar ao tentar eliminar o próprio El Chapo. Ele e pelo menos 4 homens armados do cartel de Tijuana abriram fogo contra Guzmán enquanto ele viajava em um veículo por Guadalajara, conforme relatado em arquivos da DEA repercutidos pelo Milênio. Esse atentado, embora frustrado, consolidou a inimizade como uma das mais implacáveis da história do submundo organizado mexicano. Os atiradores do cartel de Tijuana dispararam contra o veículo de El Chapo com fuzis AK-47, mas o líder rival saiu ileso.
Temendo novos atentados, Joaquim Guzmán, conforme relatado pelo jornal La Jornada, deixou Guadalajara e passou a viver sob uma identidade falsa. No entanto, ele não tinha intenção de deixar o ataque sem resposta. Junto com Héctor Luiz Palma Salazar, outro líder de Sinaloa, El Chapo planejou uma retaliação contra os irmãos Arellano Félix. A ação ocorreu poucos dias após a tentativa contra sua vida, em novembro de 1992. Um grupo numeroso de homens do cartel de Sinaloa, disfarçados de policiais, invadiu a discoteca Christine, em Puerto Vallarta, segundo registros do Milênio. Eles identificaram membros do grupo de Tijuana e abriram fogo. O tiroteio, que durou pelo menos 8 minutos, envolveu mais de 1000 disparos trocados entre os dois lados. 6 pessoas foram eliminadas no confronto, mas todos os irmãos Arellano Félix, incluindo Ramon, escaparam. De acordo com o El Universal, eles estavam no banheiro quando o ataque começou e fugiram por um duto de ar-condicionado, alcançando um dos seus carros para deixar o local. A disputa entre Tijuana e Sinaloa se estendeu por mais 6 meses, marcada por uma série de episódios insanos por todo o México. Inúmeras pessoas foram eliminadas, mas os líderes de ambos os lados sobreviveram, intensificando ainda mais o conflito. Ramon, por sua vez, também acumulou inimigos do lado das autoridades. Em setembro de 1997, ele foi indiciado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul da Califórnia por conspiração para importar coca e erva. Isso o colocou como a 451ª pessoa na lista dos 10 mais procurados do FBI, conforme noticiado pelo jornal Excelsior. Na mesma época, Ramon foi associado à queda de 12 membros de uma mesma família, um ato que chocou o país e foi amplamente coberto pelo Milênio, reforçando sua reputação como uma figura temida em ambos os lados da lei. Em 1998, um episódio chocante abalou a região de Ensenada, Baja Califórnia, quando 19 membros de uma mesma família foram executados no rancho El Rodeo, a cerca de 12 quilômetros da cidade. A família Castro Ramírez, incluindo 8 crianças e uma mulher grávida, foi alvo de uma retaliação ligada a uma dívida não quitada por Fermín Castro, um suposto colaborador da organização Arellano Félix, responsável pela produção e transporte de erva na área. Segundo investigações da Procuradoria-Geral da República, PGR, e relatos do jornal La Jornada, o ato representou a quebra de um código informal no submundo organizado que poupava inocentes e foi diretamente atribuído a ordens de Ramon Arellano Félix, intensificando sua imagem de implacável. O El País descreveu o evento como um marco na escalada do conflito, comparável a outros atos da época, com sicários usando fuzis AK-47. Em 1º de junho de 2000, Ramon Arellano Félix foi alvo de medidas severas impostas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ao lado de outros 11 indivíduos internacionais, sob a Lei de Designação de Grandes Contrabandistas Estrangeiros. Essa sanção, conforme documentado pelo jornal Milênio e pela própria legislação estadunidense, visava coibir o envolvimento dele no comércio de substâncias ilícitas, proibindo qualquer transação comercial com cidadãos ou empresas dos Estados Unidos e congelando todos os seus bens no território estadunidense, o que isolou financeiramente a operação familiar. A medida marcou um cerco global ao cartel, destacando o papel central de Ramon na rede. A trajetória de Ramon Arellano Félix, repleta de controvérsias e confrontos, chegou ao fim em 10 de fevereiro de 2002, aos 37 anos, durante o Carnaval de Mazatlán, Sinaloa. No desfecho em Mazatlán, em 10 de fevereiro de 2002, 3 pessoas foram dadas de baixa, incluindo Ramon Arellano Félix. Ele carregava uma identidade falsa em nome de Jorge Pérez Lopes, se passando por agente federal. Segundo o jornal El Universal, os policiais encontraram o documento em seu corpo, mas só depois descobriram que era falso. Quando as autoridades mexicanas começaram a suspeitar que poderia ser Ramon, o corpo já havia desaparecido do necrotério local. De acordo com o jornal Milênio,
indivíduos que se apresentaram como parentes de Ramon retiraram o corpo. E o funcionário do necrotério, intimidado, optou pelo silêncio. A DEA, que mantinha um acordo especial com o governo mexicano para investigações em solo nacional, foi a primeira a levantar a hipótese de que o corpo era de Ramon. No entanto, a ausência do corpo e relatos conflitantes sobre o tiroteio geraram especulações. Alguns questionaram se o alvo era realmente Ramon, mas fotografias da cena, analisadas pelas autoridades, convenceram-nas de que era ele. Outra teoria, levantada por fontes do Infobae, sugere que o confronto não foi acidental, mas uma armadilha orquestrada por Ismael El Mayo Zambada, rival de Ramon, que teria passado informações aos policiais. Curiosamente, em 1999, sogros de Zambada foram eliminados pelo cartel de Tijuana, na mesma região onde Ramon caiu, indicando uma possível conexão de vingança, segundo o La Jornada. A queda de Ramon foi um golpe duro para Tijuana. Semanas depois, em março de 2002, seu irmão Benjamin, o estrategista da organização, foi preso em uma casa em Puebla. Com o tempo, outros irmãos também foram capturados. Embora a organização ainda exista, nunca recuperou sua antiga força. Por fim, outrora um gigante temido no submundo, hoje opera em pequenas células, sob a liderança de Enedina Arellano Félix, uma das irmãs, mãe de Luiz Fernando Sanches Arellano, ex-líder preso em 2014. Salve família! E aí galera, o que acharam da história de Ramon Arellano Félix e sua trajetória explosiva na organização de Tijuana? Uma saga que marcou a fronteira do México com os Estados Unidos e até hoje dá o que falar. Se você curtiu esse mergulho nos bastidores, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhum vídeo novo. Quer apoiar ainda mais e ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro do canal agora mesmo e faça parte da nossa comunidade. Conta aqui nos comentários o que mais te surpreendeu na história de Ramon. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!